Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre doença autoimune, que acomete aí bastante gente, muitas pessoas têm a doença autoimune, e às vezes as pessoas têm medo, não sabem como tratar, ou ficam com medo de procurar ajuda, etc. Alguns ficam com vergonha também de falar. Então a gente vai dar uma pincelada de como que é importante entrar com o tratamento certinho, tá? O pessoal do YouTube está falando que o microfone tá bom, então joia. O que vai acontecer aqui? Então esse é o episódio, já esqueci o número desse episódio, mas é um episódio X do PMR. A gente vai falar sobre doenças autoimunes. Estamos aqui na mesa o Caio, fisioterapeuta, o Roy, hipnoterapeuta, e a Sâmia, que é a nossa nutricionista. Tá? Então é a mesa completa. Lembrando que tudo que a gente for trazer aqui para vocês são as nossas experiências, tá? As nossas percepções, práticas clínicas, e que nada daqui deve ser levado como uma verdade absoluta, tá bom? Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, já deixa aqui para a gente no chat, no YouTube, tá? Se você conhece alguém que tenha qualquer doença autoimune, que eu vou passar uma lista aqui sobre as doenças autoimunes, já pode compartilhar esse vídeo, só deixa eu passar aqui a lista, que tem muita doença autoimune, tá? Então, as mais conhecidas são, tá? Anota aí, paciente, ou você que sofre, né? Paciente, que é você que está me assistindo, que sofre de artrite reumatoide ou reumatismo, lúpus, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, acho que é isso. Caio, corrige-me. Então, beleza. Diabetes, alopécias, esses são os principais, na verdade, tá? Então, é lúpus, a tireoide também entra aí, tireoidismo, hipo, hiper, vitiligo e etc. Tá? Então, mas essas aqui são as mais comuns. E aí, se você der um Google aí, vocês vão ver essas doenças também bastante comuns, tá? Então, lúpus, reumatismo, né? Artrite reumatoide, doença de Crohn, síndrome de Crohn também, vitiligo, psoríase, diabetes, esclerose múltipla, doença celíaca, né? A tireoide. E aí tem um aqui que tá grande aqui, que eu dei um Google, né, antes de falar aqui com vocês, que é a síndrome de Sjögren, que é caracterizado por olhos secos e boca seca, tá? Na pandemia aí deu um aumentinho aí, segundo os artigos científicos que eu andei dando uma lida, tá? Então é isso, tá? Debate pronto. A doença autoimune, já vamos dar uma senha aqui, tem ligação muito com o emocional, tá? Que aí o Roy vai comentar. Tem a consequência física, que aí o Caio vai comentar, e tem a consequência nutricional, que a Sâmia vai comentar, e a parte energética também, tá? Então, a parte energética, eu já vou cantar a bola, vem muito da síndrome B, tá? Então, quem é acupunturista, quem estuda medicina oriental, tá ligado muito com a síndrome B, tá? A questão do reumatismo e etc, tá? E o que acontece? A maioria dos tratamentos aqui, vou até dar a lista aqui dos tratamentos, para não falar besteira. Falar o diagnóstico é por exame, né? Geralmente tem um exame de sangue. Aqui a gente falou de artrite, né? Um episódio do PMR foi falado de artrite, a gente não vai comentar dele, mas quem quiser assistir tá no YouTube, tá? No meu YouTube e no YouTube do Roy, sobre artrite, e aí tem os exemplos lá. O tratamento aqui é baseado muito em fármacos, tá? Só que acho que é corticoide, só que o corticoide também pode causar alguns probleminhas, né, na saúde dos nossos pacientes, tá? Então, se você toma muito corticoide, sabe que ele pode dar algum efeito colateral, e a ideia não é você sofrer disso, tá? Então, a gente vai comentar aqui também como que você pode, teoricamente, combater, né, as doenças autoimunes, tá? E o tratamento é baseado nisso. Tem também a plasmaferese, que eu procurei aqui um artigo e também achei isso, né, também um tipo de tratamento para doenças autoimunes, tá? Então é como se, não sei se alguém aqui da mesa vai conversar ou vai comunicar sobre isso, mas é tirar o sangue do paciente, filtrar ele e depois botar ele de volta. Deve ter algum outro nome isso. E então esse é um tratamento que teoricamente existe aí na visão mais comum de doenças autoimunes, beleza? Então é isso, a gente vai começar aqui o bate-papo agora. Bom, vamos comentar um pouquinho dessas questões emocionais. Como o Kim já ressaltou, é sempre importante a gente lembrar que quando a gente fala de qualquer complicação, doença, enfermidade, inclusive emocional, eu acho que quanto mais multidisciplinar for a coisa, melhor. Por isso que estamos reunidos aqui para dizer que não existe só uma questão. Mas o que tem se estudado bastante com relação a doenças autoimunes, e não só, outras doenças também,
é que a questão emocional, ela realmente tem uma parcela aí muito grande. Quando não é, por exemplo, na própria descoberta da pessoa pela doença, na qual isso gera já por si só um estresse, um incômodo, um medo, enfim, uma série de sintomas relacionados ali à ansiedade, inclusive pelo medo do tratamento dessa doença, por ter descoberto essa doença e agora, enfim, todas aquelas preocupações relacionadas, isso por si só, esse estresse já é a causa, a causa não, mas já contribui para que a pessoa tenha ali uma dificuldade, inclusive, na recuperação dessa doença ou na forma como ela trata e trabalha em cima dessa questão, tá? Então, quando a gente fala de doença autoimune, cada vez mais é percebido que o estresse está muito envolvido com essas questões, né? Esse fim de semana eu tive num congresso do Hipnoday e o Alberto Lopes, que é um dos palestrantes, ele é hipnólogo, ele também trabalha com a neuropsicologia, ele é de Portugal. Ele trouxe um pouco dos resultados de várias doenças, novamente, né, dessa vez mais focados também nas doenças autoimunes, que ele percebeu que a hipnose tem ajudado bastante. Uma coisa que ele fala muito é sobre, primeiro, a questão da dor, né? A hipnose, já em outros capítulos, a gente já comentou bastante que a hipnose ajuda muito nessa questão da dor. Mas às vezes às vezes não. A dor, na verdade, ela é um alerta do corpo, né? Ela quer indicar que alguma coisa está errada. E aí, o que acontece? A gente consegue trabalhar essa questão da dor, porém, tem que buscar a causa da questão. Então, trabalhando com todas as ferramentas que a gente tem na parte da fisiologia, os remédios, os fármacos, os tratamentos, em alguns casos aí, todos esses exames que são feitos para identificar até inclusive que doença que é. Além disso, a hipnose ela pode ajudar nessa questão da dor, a baixa do estresse, porque uma das coisas que mais consome energia é o nosso sistema imunológico, né? Então, quando ele já começa a trabalhar de uma maneira que não é, digamos assim, eficiente, a própria recuperação dessa pessoa, o próprio lidar com essas questões dentro do próprio corpo já se torna uma dificuldade. O Alberto ele trouxe uma frase que ele disse o seguinte, né? Tudo aquilo que a gente não fala, toda a emoção não expressada, ela não vai embora, ela vai para algum lugar. E muitas vezes o que a gente percebe é que na maioria dos casos das pessoas aqui eu estou falando de caso prático, não estou trazendo nenhum artigo científico, tá? É que sempre tem uma questão emocional associada. Ela pode às vezes não estar nem envolvida diretamente com a doença autoimune em si, mas o número de pessoas que procura os tratamentos lá comigo, quando elas têm alguma questão de doença autoimune, a gente percebe que, na maioria, essas pessoas já têm uma carga emocional negativa ali, seja por ansiedade, seja por algum trauma ou por uma rotina de vida que já é um pouco mais complicada para ela e talvez não esteja conectado diretamente, mas a gente sempre nota que existe essa conexão. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha essa questão emocional, tem pessoas que relatam que elas simplesmente param de sentir os efeitos, né? Em outros casos, elas conseguem sentir uma sensação, uma diminuição disso. Até porque se a gente pensar que o nosso corpo, quando ele está durante um processo de estresse ou de ansiedade, o foco dele é atacar, é resolver, é apagar esse incêndio, vamos dizer assim, isso não dá espaço para o próprio corpo trabalhar também ali no problema efetivamente. Então, uma das coisas que a hipnose traz aí é muito essa questão da dor e o foco em ajudar essas pessoas a trabalhar com mais profundidade essas questões emocionais, né? O Alberto, inclusive, falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala assim, a dor, ela é o nosso alerta, ela está ali apitando que tem alguma coisa errada, né? Aí o corpo, muitas vezes, ele está ali para atacar aquilo que está errado. No caso de doenças autoimunes, é como se nós mesmos fôssemos o causador daquilo que é o problema e liga esse alarme. E aí o corpo está atacando o quê? Nós mesmos. E aí, se a questão for emocional, claro que não é só esse o tratamento adequado, não é só isso que vai resolver a questão,
toda essa multidisciplinaridade que a gente sempre fala, mas muitas vezes trabalhando desse lado emocional, o corpo, nós paramos de, entre aspas, né, de forma automática ou de forma até inconsciente, nos agredir, ou seja, paramos de causar aquelas reações, e aí o corpo para de atacar, porque ele vê que ali foi resolvido esse perigo. Então, estresse, ansiedade, o nosso dia a dia do jeito que tá, isso pode desenvolver aí, às vezes ou algum trauma, às vezes muito forte, mas no geral a gente vê que é mais no longo prazo, os causadores ali, vamos dizer assim, dessas doenças autoimunes. Então, tem uma série de benefícios que, trabalhando as questões emocionais, eu acho que às vezes até facilita os processos fisiológicos, né? Então, quando a pessoa consegue trabalhar, vou usar aqui a hipnose, que é mais do que eu trabalho, claro, com o uso da hipnose ela consegue controlar essas questões de estresse, de ansiedade, até em conjunto, óbvio, com o tratamento dela, muitas vezes é percebido, inclusive nesses estudos que o Alberto trouxe, que a pessoa tem uma recuperação mais rápida e ela consegue, muitas vezes, quando não eliminar 100% do problema, ter uma qualidade de vida muito melhor trabalhando essas questões, além, claro, dos tratamentos convencionais. Então, acho que esse conjunto é sempre importante de ser avaliado, porque muitas vezes a gente recebe, eu pelo menos recebo gente no consultório que fala assim, já fiz todos os exames e não sei o que é. Tem coisas que são encontradas nos exames, mas nem tudo está ali. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa questão emocional, a pessoa automaticamente tem essa percepção de que se não resolveu, melhorou absurdamente em comparação do que era antes. Acho que de maneira geral, a minha parte é basicamente isso. Diga aí, Caio. Roger, você já teve, por exemplo, paciente também que você estava fazendo um tratamento com ele, aí estava fazendo a hipnose, né? Então, e aí do nada esse paciente começou a desenvolver dores articulares ou dores articulares, vamos falar mais de dor articular, dor muscular, assim. Estava fazendo tratamento para tratar o psicológico, o emocional, e esse paciente começou a desenvolver dor, ou seja, desenvolveu alguma doença autoimune durante o seu tratamento. Já teve isso? Não, ainda não peguei nenhum caso. Mas o caso, eu já tive um caso que não necessariamente bom, aí considerado autoimune, mas, por exemplo, pegando um caso que não tem nada a ver com o assunto, mas acho que eu achei bem interessante, foi um caso de fibromialgia que eu atendi, onde a pessoa, só de fazer a sessão ali na hora, acabava todas as dores como se não existisse. Mas bastava ela voltar para o ambiente onde todos os gatilhos começavam, e aí o negócio meio que voltava tudo de novo. Então, claro que caberia ali no caso dela um processo mais longo, a gente acabou fazendo só uma sessão, precisaria de mais e trabalhar mais para ter uma mudança mais assertiva, mas era nítido, assim, que a partir do momento que ela entrava num momento, digamos assim, presente, era uma pessoa excessivamente preocupada com o futuro, ela abraçava todas as preocupações do mundo, pegava o problema de todo mundo da família para ela, e aí com essa pandemia que ela não podia sair, não tinha outras formas de se distrair, por exemplo, isso piorou muito, né? E até trazendo para o consciente isso para trabalhar com ela nesse caso, era nítido. Ela saía da sessão sem dor nenhuma, ela saiu, né? Porque eu fiz uma sessão só com ela. Ela saiu da sessão, nossa, zerada. No dia seguinte já voltou tudo, porque acabamos não trabalhando mais questões que provavelmente estariam associadas ali para resolver isso. Mas eu não peguei nenhum caso ainda desse, de estar trabalhando com a pessoa e de repente, a partir dali, notar que ela desenvolveu esse tipo de, Boa. vamos dizer assim. Entendi. É bom você ter falado isso. Eu posso falar, Sam, agora? Tá. Já que você deu esse gatilho desse paciente que você atendeu, que você fez o tratamento, fez a sessão de hipnose, no dia seguinte também voltou com a dor. Estou com um caso tratando um paciente, né? Ele foi avaliado por um colega meu, um paciente de 72 anos, 73 anos. Ele veio por uma lesão na coxa, uma contratura no adutor da coxa. Esse meu colega, fisioterapeuta, avaliou esse paciente, já fez um tratamento, e na sessão seguinte ele foi comigo. Porque os horários vão ficar ruins com esse colega, ele acabou indo comigo. Daí fiz o tratamento para essa lesão aí da coxa,
No dia seguinte, ele chegou e falou assim, Caio, a coxa melhorou, mas o meu ombro, os meus 2 ombros travaram, eu não consigo mexer meus 2 ombros. Do nada. Eu falei, já teve alguma lesão no ombro? Não, nunca tive. Você trabalha com o quê? Ah, sou aposentado, mas tenho uma empresa, eu vou lá, mas não mexo nada com o meu ombro. Tá. Daí eu pensei em capsulite adesiva. A capsulite adesiva põe nos 2 ombros, tipo, de uma vez. Daí eu pensei, pô, você tem dor em alguma outra articulação? Perguntei para ele. Daí eu falei, não, às vezes a dor na lombar. Por que eu perguntei isso? Eu pensei em alguma coisa reumatológica, artrite reumatoide, alguma coisa assim. Eu falei, pô, que estranho. Eu falei, tudo bem, deve ser tido alguma coisa de cadeias musculares. Por quê? Como ele está com essa dor na coxa, então ele se recolheu inteiro, tensionou inteira essa cadeia, por ele ficar nessa postura e acabou sentindo a dor no ombro. Tudo bem, vamos lá. Tirei as tensões do ombro dele, fiquei focando no ombro. Ele chegou, terminou a sessão e falou, nossa, melhorou muito, praticamente está zerado. No dia seguinte veio, ombro travado de novo. Falei, pô, que é isso? Beleza, fiz a mesma coisa, fui lá, soltei, dei algumas ativações musculares, orientei alguns exercícios, ele veio assim, fez os exercícios? Ele falou, não fiz, porque eu levanto com muita dor, é uma dor muito, muito forte. Ele falou assim, tá doendo muito. Daí eu já achei estranho, eu falei, mas assim, não é normal isso. A gente fazer a fisioterapia, o cara melhora no dia seguinte, volta com dor e às vezes mais dor. Então, eu falei assim, eu não posso ir por esse ponto, vamos mudar o tratamento, vamos mudar a linha de tratamento, porque não é normal. E está piorando a dor ou está com a mesma dor que estava antes. Eu falei, vamos para um outro ponto. Fui lá, fiz uma sessão de acupuntura nele. Fiz ação de acupuntura, ele não era muito chegado à acupuntura, mas daí veio na próxima sessão e falou assim, Caio, você não sabe, no dia seguinte eu não estava mais com dor, estava zerada a minha dor. Assim, zerou a minha dor, não estava com mais dor, fiquei um dia muito bem, mas no dia seguinte eu acordei todo ferrado de novo, meu ombro todo tenso de novo. E daí eu falei assim, para ele, você já teve alguma coisa reumatológica, artrite reumatoide? Ele falou, não, nunca tive. Casos de família? Daí eu falei assim, minha mãe tem algumas dores, tem deformidade. Eu falei assim, você pode ter, procura um reumatologista. Daí ele ia no ortopedista no dia seguinte, ele foi no ortopedista, e o ortopedista falou que não podia ser, porque geralmente desenvolve artrite reumatoide com meia idade, com 40 anos, né? Ele tem 70 e poucos. Mas eu falei assim, não, tudo bem, pode ser que desenvolva com essa idade, mas pode ser que você já tinha o fator reumatoide e desenvolveu uma dor agora, entendeu? Pode ser. E o caso emocional, como você falou, como já havia falado. Daí, bom, ele foi no reumatologista, eu vou atender ele amanhã, ele foi no reumatologista, vamos ver o que o reumatologista fala, e vai fazer os exames de sangue, né? Mas aí, Caio, acho que uma coisa que você pode fazer nesse caso é começar a perguntar, entrar em umas questões um pouco diferentes de como que é a rotina de vida e um pouco de história de vida. E daí você consegue levantar um pouco desse histórico emocional dele. E aí talvez possa ter alguma coisa a ver. Tá muito ligado, porque na pandemia a empresa deles caiu muito, teve muito prejuízo, então ele estava num estresse muito grande. Então. Ele chega meio estressado por conta da dor na clínica, depois alivia. Então, às vezes ele dá umas patadas em mim, então é meio que assim, normal, tem algo envolvido ali. Então, emocional. O senhor rebelde. Senhor rebelde. Mas aí qual que é a questão? Provavelmente é o quê? Ele tá num ciclo de estresse, talvez, não é nada científico, mas talvez essa dor que ele já tinha na coxa era um direcionamento de percepção pessoal dele para aquela dor. Resolveu o problema da coxa que gerou um muscular, o corpo está descontando de outro jeito uma coisa que ele não resolveu aqui. Então a chance é grande. Pandemia, a empresa tomando prejuízo, o estresse gera ansiedade que vai descontar nessa. Se a questão aí for, por exemplo, rigidez muscular, está muito associado com ansiedade, né? Sim. É o corpo dele ligando o mecanismo de luta e fuga o tempo todo. É isso. E, assim, o que eu tenho que falar para a minha parte da fisioterapia na doença autoimune é exatamente isso. É meio que trabalhar sempre com a
função do paciente, né? Então, numa artrite reumatoide ou num lúpus, por exemplo. O lúpus, o paciente às vezes perde muita força muscular, tem dores articulares, inflamação na articulação. Então, a gente trabalhar a função dessas articulações, a função do paciente, perdeu força. Então, trabalhar realmente, voltar a ter a força muscular, tirar a dor, diminuir a dor com alguns aparelhos de eletroterapia que a gente tem, laser, ultrassom, seja, para tirar essa inflamação, tirar essa dor e restabelecer a função. Restabelecendo a função com o quê? Com exercícios de fortalecimento, exercícios mesmo de funcionalidade, para devolver a função desse paciente, desse cliente, né? O lúpus também, além de ter a diminuição de força, diminuição de função, dor articular, pode também ter parte de função respiratória. Então, existe a fisioterapia respiratória, que também vai ajudar em exercícios respiratórios, em manobras expansivas de pulmão. Não é minha área, mas a gente tem um conhecimento aí dessa área, mas a fisioterapia, então, vai devolver a função, tanto função pulmonar como função musculoesquelética e até na parte neurológica, né? Algumas doenças, como o André falou, a esclerose múltipla, então daí já entra na parte neurológica do caso, até o lúpus também pode ter alguma inflamação em nervos também, então também a fisioterapia vai entrar nesse aspecto. Então, tirar a dor, tá? Diminuir a parte álgica, restabelecer função, que estabelecendo função para aumentar a força muscular, aumentar a mobilidade articular e tudo isso. Então, acho que a fisioterapia vai entrar nesses pacientes para restabelecer essa função dele do dia a dia, nas atividades de vida diária, né? Se for parar para ver. Mais isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer. Não, é mais a parte funcional, né? Que a fisio entra. Mais parte funcional, teoricamente, a atividade de vida diária, né? Que é a vida... Isso. Tudo, escovar dente, comer, lavar, tomar banho, né? Amarrar os tênis, né? Etc. Exatamente. E tem a questão estética também, não tem? Você sente isso nos seus pacientes, meu? Dependendo da doença autoimune, dependendo... não é estético, né, que a gente fala, mas... Sim, por exemplo, a estética, eu tenho uma amiga minha que teve lúpus, começou a tomar um monte de corticoide, né, por conta e começou a engordar pra caramba, ia casar, então tem toda a questão, daí vem pro emocional, então por isso que é uma interdisciplinaridade, porque daí engorda pra caramba, toma corticoide, daí entra SAMe, daí fica depressiva porque engordou, não vai entrar no vestido, daí entra o ROI. Não, mas é verdade, então, é real. Vai ficar com a daí vai sair articulação mal para torta. fotos. Não, sai mal para as fotos. Pô, como eu vou... Era bonitona lá, magrinha, e daí vai tirar foto, vai toda inchada para foto. Entendeu? Então, muita coisa envolvida. Daí não vai conseguir ficar de pé muito tempo no altar. Então, entra fisioterapia. Então, muita coisa envolvida aí, né? Não vai poder ajoelhar para ficar de frente pro quadro. Ai, que tristeza. Não, mas é mesmo. E, tipo, não acho mas que é mais... Acho que é mais comum coisa, em paciente que sofre de tireoide, né? Hiper, Sim, as meninas, nossa senhora. Eu não sei se o Roy recebe também paciente assim com autoestima abalada, mas é tudo doença autoimune. Tipo, se não tratar, vai vindo só pancada. Já tive alguns sim, inclusive estamos trabalhando até isso. Parte de... Não, é foda, mas é real. Tipo, só calma aí. Só que ela tem a perguntinha, mas é PA Nutri. Você quer comentar? Que ótimo. Então já vamos soltar. Aqui no YouTube, Aline Nakamura. Eu tenho atopia e nos últimos meses estou investigando a artrite psoriática. Ela tem 36 anos, sente dor nas articulações e conforme aparece alergia na mão dela. E o tratamento alopático resolve, porém, por pouco tempo. Né? Digamos que é paliativo. Eu vou comentar disso também. Aí a pergunta é, com a alimentação, posso modular o meu sistema imunológico? Claro. Não precisa nem pensar muito. Com certeza.
Com certeza. Sabe que o Caio falou um negócio, que agora eu não lembro o que foi, que eu estava aqui pensando. O que acontece? A gente nasce com as autoimunidades, né? Você é presenteado. Mas você pode passar a vida toda sem ter alguma coisa, dependendo do que for, né? A diabetes já é mais complicado. Mas você pode passar a vida toda e não sentir nada. E aí você chega lá, um senhor de 70 e muitos anos, e sentir. Então, assim, com essa história de pandemia, eu acho que a gente vai ter muita gente tendo autoimunidade aparecendo. Eu tive uma paciente, eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Ela falou assim pra mim, eu contei pro Rafa, nossa, os meus exames estavam perfeitos em, quando que era? Outubro, novembro. Em dezembro, eu ganhei uma fibro. Não, ela é uma fibro? Artrite reumatoide. Eu falei, olha, a questão com tudo isso que está acontecendo, ela trabalha acho que em 2 ou 3 lugares, fora que ninguém está certo de emprego com essas coisas que estão acontecendo, dependendo da sua área, e os seus exames não estavam bons. É que ninguém viu, ninguém soube ver direito, com um olhar crítico para ele, e pensar numa prevenção. Olha, tá vendo isso aqui? Pode indicar algo lá na frente se você não tratar agora. E com esse olhar, ele é super importante, assim, é uma peneirinha bem fina que a gente tem que passar. E se não souber explicar isso para o paciente, gente, tem exame que mostra, assim, se esse paciente não se cuidar, daqui a 10 anos ele vai ter diabetes. Tá na cara, dá para ver ali. Só que assim, 10 anos, acontece tanta coisa em 10 anos, né? É lá, se eu tô vivo, já ouvi isso, não sei se eu tô vivo. Então, assim, é questão de você passar realmente uma peneira fina. Então, assim, no caso dessa moça que falou aí, a Aline, dá sim para fazer. Descobri agora e tô tratando. São todos os pontos, né? Você sente dor, você vai tratar provavelmente com a questão de dores, com medicamento, com FIS, enfim. Você tá com... E o que foi que deu start nisso? Foi o estresse da pandemia? Então tá, você tem que tratar a questão do seu psicológico. Mas, se não tratar um e tratar o outro, esquecer de tratar um pedaço, vai voltar, você vai sentir ainda, vai ficar resquícios, né? Então, assim, essa paciente do Rafa, eu fui muito, quando ele me contou, eu falei muitas vezes, Rafael, tem que passar numa nutricionista. Não precisa ser eu, mas ela tem que passar, senão essa dor dela não vai passar. Você pode cuidar do psicológico o quanto for e ficar perfeito. Se ela comer errado, não é o psicológico que resolva, né? Ela precisa tratar com alimentação também. Então, assim, no estresse, eu tô vendo muita gente com problema dermatológico por causa do estresse, muito. Mas assim, tem coisas que a gente não tem escolha. Então, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui que o aleitamento materno, ele é importantíssimo para essa questão de proteção da doença autoimune. Só que não é você que escolhe, né? Foi a sua mãe que escolheu isso para você. Então, você não pode fazer nada agora. Você pode tratar das outras partes. Mas quem aí é mãe, quer ser mãe, pretende ser mãe, tá nessa ideia aí, cogita a possibilidade de pensar na ideia de dar isso para o seu bebê, porque você pode ajudar o bebê na vida adulta sem nem estar percebendo que você está fazendo isso só porque você está dando leite materno, né? Então, são proteções que a gente vai tendo desde a barriga da mãe. Por isso que as coisas têm que ser muito bem feitinhas. Não é, estou grávida, vou comer tudo que eu puder e se eu não puder, porque eu como por 2. Né? Isso tem que ser muito bem pensado. Trabalhar com gestante não é fácil, gente. Um outro apontamento que eu fiz aqui, que esse aqui é bem importante, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a gente fala na nutrição, a tríade da autoimunidade. São 3 doenças autoimunes que são super amiguinhas, elas andam juntas. Então, diabetes tipo 1, as doenças celíacas, né, o celíaco, e a tireoidite de Hashimoto, que é a doença da tireoide. Quem tem uma, se não cuidar da alimentação, eu sou diabético, eu como o que eu quiser e eu tomo insulina. Eu cansei de falar isso por aí. Se você não tratar, não cuidar disso, a colega da diabetes, que é a doença celíaca, ela vai aparecer. E pode puxar outra. Então, as doenças autoimunes, elas são muito parceiras. Então, quem tem uma, não tem só uma. Mas às vezes ela tá lá dormindo. Ela tá só esperando a hora certa para aparecer. Que é um estresse, sei lá, faliu na empresa, a pandemia que não tá conseguindo sair de casa, pode ser N coisas, N fatores.
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os exames, eles mostram muita coisa. Se no seu exame já tem algum tipo de deficiência, sei lá, meu exame tinha que estar 20 e está 15. Cara, você tem que cuidar disso. Esse 5 de 15 para 20 pode fazer muita diferença para você lá na frente. É que as pessoas não pensam no preventivo, elas pensam no vou remediar o que está doendo agora, né? Então, aí fica um pouco mais difícil, porque você vai atirar para todos os lados. Pode ser que você não consiga achar a causa do problema, né? Então, foi o que eu falei, às vezes a pessoa tá lá com alimentação maravilhosa, e aqui, ó, tá destruída. E aí, vai resolver? Não vai resolver. Não há alimentação que resolva, né? Por isso que tem que ser sempre a multidisciplinaridade, porque senão não rola, né? E uma coisa que eu tenho aqui, que eu tive uma paciente uma vez, eu nunca vou esquecer, ela era da fibra, ela tem fibra. Ela fazia uma super dosagem de vitamina D, não estou recomendando que tome vitamina D à torta direita, tá? Mas ela tomava vitamina D de gota, assim, de conta-gota, mas era bizarra a quantidade que ela tomava. Quando eu fiz o exame, eu quase caí dura. Era tão alto o valor dela, e aí eu entendi que era um tratamento paliativo que estava sendo feito com ela, com a vitamina D. Depois daí eu vi vários estudos super interessantes com vitamina D e doença autoimune. Então, assim, quem tem doença autoimune, a vitamina D tem que estar lá no teto. Lá no teto. A dela era 300 e lá vai pedrada. Sendo que a galera tem 15, 20, por aí, né? Umas coisas bem complicadas. E um outro ponto também é que a doença autoimune, ela pode trazer outras coisas. Então, principalmente para as mulheres, tomem cuidado com a síndrome fúngica. Síndrome fúngica é aquele alimento que, isso aqui tá, vou cortar esse pedacinho branco do queijo e vou comer outro pedaço que sobrou. Sabe, Rafael? Já ouviu, né? Aqui em casa quando fez. Vou cortar esse pedaço do pão aqui, ó, e vou comer esse outro pedaço, que essa parte verde dá para tirar, vou comer o resto. Então, assim, a síndrome fúngica é isso. É o alimento que fica 10 dias na geladeira. 10 dias na geladeira, sabe? Lá criando um monte de fungo. Quando você vai comer, tá com gosto normal, porque essa geladeira é forte. E aí você tá cheio, você tá comendo fungo, né? Para as mulheres, principalmente, nossa, é tiro no pé, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, às vezes a pessoa vem para mim com a síndrome fúngica. E, na verdade, ela ainda não sabe que ela tem uma doença autoimune. Então, a gente tem que, né? Uma coisinha vai puxando a outra. Então, a gente tem que ter um olhar mais crítico para o paciente. Esse é o ponto. Acho que isso é bem importante. Uma pergunta besta. Aquele queijo velho tem um nome. Eu não como queijo, mas tem um queijo que é velhaco. Queijo velho? Você diz Que tipo... Roquefort. É o Roquefort. Isso aí. Esse é o do gosto forte. Ele é bem forte. Mas ele é velho esse, também? O Gorgonzola, tem vários que são meio tem vários queijos que fica guardado. Tipo vinho, mofado. fica 15 anos, 30 anos e a galera come. Essa parada é ruim, teoricamente. Dependendo do paciente, sim. Dependendo do paciente, sim. É uma coisa que a gente tem que tirar. Tem muita mulher por aí que adoram queijo gorgonzola. Mas esse fungo não faz bem, né? Esse fungo não faz bem? Tipo, Yakult, assim, que é fungo também, lactobacillus. Não, pelo amor de Deus, são coisas diferentes. O probiótico do Yakult é probiótico. Mas bactéria. ali é tipo uma bactéria, vai. Positiva, né? Porque a positiva, no caso, é boa. Nesse caso, a positiva é boa e a negativa é ruim. Mas o caso do Yakult, por exemplo, ele vem junto com açúcar, ele vem junto com outras coisas. Então, assim, até que é igual o Active, até que ponto aquele probiótico está sendo de fato um probiótico para você, está criando bactérias positivas para você. Mas fungos e bactérias são coisas diferentes, tá? A gente tem que tomar cuidado. Sim. Então depende, assim, se eu comer açúcar, pode ser que não faça nada. Se o diabético comer, ele pode ter um problema sério para não ter indução. Nem meu paciente aconteceu esses dias, né? Então, nem sempre o que serve para mim vai servir para você e vice-versa. Então, o queijo depende. Mas tem casos que não é uma boa ideia, não. Por isso que tem que ser peneira fina no paciente. Tem que perguntar até o tipo de queijo que ele gosta de comer, isso pode fazer diferença. Então, mais uma dúvida. Então, paciente pré-diabético, se teoricamente o paciente pré-diabético ele tem propensão a ter a celíaca e a Hashimoto. Essa sua pergunta não tem uma ordem.
Não porque tem assim, uma ordem. eu tenho um, vou ter os dois? Eu tenho que ter um para ter os dois. Entende a minha pergunta? Então, você pode ter um e não ter nenhum outro. Você pode ter um só, você pode ter dois, você pode ter os três. Elas são parceiras. Então, assim, geralmente o que a pessoa come de errado por causa da diabetes é o que vai puxando as outras. Então, assim, o diabético Tá. adora um pãozinho. A galera que come pão demais é a galera que está assim, super disposta a ter algum problema, não necessariamente celíaco, né? São coisas diferentes. Ter doença celíaca e você ter a hipersensibilidade ao glúten, são coisas diferentes. Mas a molécula do glúten que está no pão é muito grande. Para uma pessoa que já está com o intestino todo estragado, não estragado no sentido de não fazer cocô, ou fazer cocô demais, né? Estragado no sentido de bactérias e absorção e tudo mais, a chance dele continuar comendo mal e puxar outra autoimunidade, às vezes ela tá lá guardadinha, entendeu? Grandes chances de... Se todo mundo nascesse e fizesse os testes genéticos, seria perfeito. Já sabe que você vai ter, se você cuidar, você não vai ter. Mas a gente não tem essa facilidade, porque o teste é caríssimo, né? Então, assim, pelo sim, pelo não, você é pré-diabético, você cuida da alimentação. Um pré-diabético pode nem virar diabético, se ele se cuidar. A chance de virar é enorme. Mas se ele se cuidar, ele não vai virar. Não vai ser. Entendeu? Tá, show. É prevenção, Perfeito. é cuidado. É o corpo avisando, ó, tô virando diabético. Se você não cuidar, eu vou virar. A pré-diabetes é isso, é uma bandeira amarela, na minha opinião, do corpo falando. Tá, não, perfeito. Minhas perguntas foram essas, tá suave. Alguém quer colocar? Quer achar alguma coisa? Então, beleza. Na medicina oriental, o que a gente vai fazer? A parte física, ela é só consequência. Acho que o Roy e o Caio falaram, né? A parte física, ela é só falando, opa, deu problema aqui, deu ruim, você vai ter que mexer aqui, vai ter que resolver a parada para mim. E vem da parte emocional também, tá? Então a parte mental e emocional também tem grande impacto, né, na visão da medicina oriental. Quais são as emoções mais comuns dos meus atendimentos, tá? Pode ser que exista outras, pode ser que sim, só que na minha mão não veio, que é preocupação, estresse, irritação, ansiedade. Agora pega a nota desse aqui, medo, tá? Que pode gerar insegurança e incerteza, tá? E raiva, ressentimento. E pasmem, né? A maioria das pessoas, não vou generalizar o sexo, mas a maioria das pessoas, vamos chutar alto aí, guarda muita coisa. E isso pode, a longo prazo, acarretar em doença autoimune, tá? E depois, mais para frente, se não for tratado, pode gerar, né, digamos que um problema de muco e umidade, de fleuma, e que vai gerando outros problemas mais insanos lá na frente, que não é o tema de hoje, tá? Então, até esqueci a palavra bonita. Se você que sofre de doenças emocionais, né, todas essas alterações emocionais, mentais na tua vida, e você não trata, né, a gente tem o Roy tá aqui para mim, tá aqui, não sei onde tá, mas o Roy tá aqui para mim. Se você sofre de algum problema emocional e mental, o Roy tá aí para te ajudar, tá? Por quê? Se isso persistir, pode levar a uma doença autoimune, na visão oriental. E essa doença autoimune vai propagar em outros problemas, que é a parte física, que é do Caio que tá aqui para mim. E para a gente controlar essas duas partes, a gente vai ter que trabalhar tanto a parte mental e emocional, tanto a parte física e também a parte nutricional. Tá? E essa parte nutricional é com a nossa Nutri, porque a gente tem que fazer esse trabalho multidisciplinar. Tá? Aí, Kim, dá para fazer isso só na visão oriental? Dá, só que eu acho que fica muito, não vou falar pobre, mas eu acho que pode ficar mais rico se a gente trabalhar com profissionais específicos. Tá? Essa é a minha percepção. Vai ter terapeuta, né? Vai ter profissional que vai falar, não, eu resolvo, né, na acupuntura e tá tudo bem. Eu acho que é muito... Imagina assim, vai ficar mais fácil que ter uma Nutri aqui. Se eu preciso só de vitamina D, eu não vou ficar chupando só laranja, né? Eu tenho outros alimentos que têm a vitamina D, e tem outras vitaminas, outros sais, minerais, etc. Então, a ideia é essa, é complementar com técnicas mais inteligentes, tá? Associar, literalmente, outras técnicas, tá? Então, a visão oriental, ela funciona, a gente consegue trabalhar com essas emoções, mas, de cara já para vocês, é isso. Emoções retidas dentro do teu corpo, que você não tratou, vai evoluindo e vai gerar uma possível doença autoimune, tá? Então, presta atenção nisso aqui agora. Você vai conhecer muitas pessoas que são assim,
Pessoas que saíram de casa, geralmente é mulher, né? As minhas clientes mulheres, na faixa dos 24, 25 anos, começaram a ter problema na tireoide, por conta de brigas dentro de casa, conflitos com os pais. Passa aí, faz a varredura aí na mente de vocês, das pessoas que vocês conhecem. Por quê? Por conta dessas brigas de raiva, de ressentimento, tá? De preocupação, de estresse, elas preferiram sair de casa e, quando saíram de casa, levaram na mochila delas um problema na tireoide. Ninguém merece. Então, isso também é um ponto. Então, evite, né, esses conflitos, que aí o Roy falou, o que adianta a gente tratar? Ele tratou, né, uma paciente, ela voltou para a zona de guerra, que a gente chama, né, a faixa de Gaza ali, pegou tudo, né, atraiu, somatizou tudo novamente. Aí vai entrando no looping, tá? Então, se o nosso paciente, aí eu posso, até o pessoal aqui pode confirmar, as mesmas coisas que eu falo para o meu paciente, se ele não mudar o comportamento, né, a zona onde ele se encontra, área de trabalho, área de família, vai, digamos que, envenenar ele ainda, tá? Então, não adianta ele só tratar a saúde dele se ele não tratar o espaço, se ele não tratar o ambiente. Tá? Então, na visão oriental, tem, né, uma outra parada, uma outra técnica que a gente chama de Feng Shui, tá? Que é o estudo, né, o equilíbrio da energia no ambiente, no espaço onde a pessoa se encontra. Tá? Então, tem isso também. Tem outra questão, que acho que o Caio também comentou, né, do paciente que falou, pô, a minha mãe tem todos esses problemas, que é a genética. E aí está ligado na visão oriental com o movimento Yin, com o movimento de água, que é o Jing. Tá? Então, tudo que vai passando de geração para geração, meio que você vai pegando, né? Não pegando, né? Mas você é propenso a ter, digamos que você tem a sensibilidade de ter, tá? Que seria a mesma coisa que a Samia falou, né? Uma doença chama outra. Automaticamente são os parceirões aí, né? Onde um tá, automaticamente o outro está. E na visão oriental, só para fechar tá? nessa primeiro trecho, os movimentos, né? Digamos que a energia do movimento de terra, água e madeira são os principais para quem sofre de doença autoimune. Tá? E aí tem um nome que a gente chama de síndrome B, tá? Que aí, teoricamente, seria o reumatismo aqui no Ocidente. Aí a gente consegue tratar isso. Só que sempre lembra, né, do que eu falei no comecinho da minha fala, que sempre veja primeiro o emocional, mental, depois a parte nutricional, questão de deficiência de vitaminas, sais e etc. Tá? Aí só um nutricionista vai saber te falar. E aí, por conta desses dois abalados, automaticamente o físico vai sentir. Tá? E aí você procura um profissional do corpo, né, de biomecânica, né, de análise, etc., para fechar, embasar, né, todo o tratamento. Então, claro, tem que ter um médico, né? Se for prescrever ou receitar algum medicamento, você vai ter que ter um médico. Tá? Daí depende muito qual é o tipo, né, da doença autoimune que você vai ter, se é um reumato, né, se é um endócrino, etc. Então, precisa ter um médico também. Fora as outras profissões, né? Dependendo, tipo, pode ter fono, pode ter TO, dependendo né, se a articulação estiver muito afetada, vai precisar de um TO para fazer aquelas próteses, órteses, então é agressivo, tá? Então, a ideia é o quê? Pega ele antes, que é o que a Samia falou, pega na prevenção, né? Então, a visão oriental também tem essa percepção, essa visão. Pega a doença, quaisquer doenças, na verdade, né? A medicina oriental, ela é muito de prevenção e promoção de saúde. Então, antes da doença autoimune evoluir para uma coisa pior, mexer na autoestima, e a gente fala muito disso, né? Mexe na autoestima, e teoricamente todo mundo tem um pouco, né, criado na aparência, né, de status, querendo ou não, né? Então isso também afeta. Então a doença autoimune também pode afetar a autoestima, né, de quem sofre, tá? E muitas pessoas, às vezes, acho que a Samia falou, tem a patologia, mas nem sabe. Tipo, opa, nasci, eu acordei com isso. Não, você não acordou com isso, você só estimulou isso com o passar do tempo. E a pandemia é um caso meu. Acho que a pandemia está vindo uns casos absurdos, pelo menos para mim está muito sinistro. Está vindo uns casos macabros, assim, tipo, acho que desde maio do ano passado, tipo, a maioria das cidades entraram em isolamento social em março, e em maio já começou a vir todo mundo baleado. Então, imagina agora, um ano depois, em maio de 2021. Puta, aumentou quase 80% de intensidade. Tá? Então, se você sofre, já olha e presta bastante atenção nisso. E outra coisinha também que é importante... Manda aí. Não, rapidinho, só abrindo um parênteses, pegando esse gancho que você falou, uma coisa que a galera, nós todos, né, precisamos começar a prestar atenção é que a gente se habitua muitas vezes com a dor, né? Seja lá qual for, emocional e tal. A gente passa, às vezes, em determinados momentos, ou épocas, ou situações, a ter estresse o tempo todo, de tal forma que a gente acostuma. E aí,
tá doendo, tá batendo, e você falando, ô, né? Não é normal a gente estar estressado todo dia, tá preocupado toda hora, tá... E aí, às vezes, a gente acha que esse é o normal, e aí, por conta disso, outras coisas se desenvolvem. E aí, falando um pouco da parte emocional, muita gente começa a desenvolver as doenças autoimunes e outras, uma série de outras complicações, e ela nem percebe muitas vezes que ali o dia a dia dela, ela já está tendo crise de ansiedade, mas porque o corpo já automatizou esse processo, né? Tá ali só avisando o tempo inteiro, mas ela já se adaptou à dor. Então, assim, não se adaptem a nenhuma dor de nenhum tipo. Não é normal sentir dor ou incômodo o tempo todo. Se você sente raiva o tempo todo, tristeza o tempo todo, chateação o tempo todo, se toda hora alguém está causando alguma coisa, porque a gente joga a culpa no outro, isso faz mal para você, começa a se observar, porque aí você realmente está procurando ajuda e começar a prevenir já lá no emocional, talvez evite toda essa cadeia dali para frente, né? Então, só para abrir um parênteses para dizer que não é comum tá estressado todo dia, tá chateado todo dia, tá com raiva todo dia. Eventualmente essas coisas acontecem, mas isso não pode ser uma coisa que seja o normal, tá? Só abrindo esse parênteses aí, Kim, desculpa aí ter cortado. Não, tá tranquilo. Não, porque isso, né, da parte mental e emocional também entra na questão do Caio. Uma dor lombar é comum, todo mundo tem dor lombar, você não tem, conhece alguém que tem. Todo mundo acha que a dor lombar é comum. Ai, minha lombar tá doendo. Ai, você tá fazendo alguma coisa pra melhorar? Não. Não. Você tá vivendo com a dor, tipo, ela virou teu namorado, tua namorada, tipo, virou teu parceiro, tua parceira pra sempre. Então, isso é o errado, tá? Então, acho que esse exemplo fica mais fácil porque é uma dor física, né? Mas não importa, se é uma dor física ou se é uma dor mental e emocional, se é uma dor que a gente não consegue palpar, né? Mas está dentro da nossa saúde, não é normal, tá? Então, se você que está assistindo aí ou conhece alguém que sofre, não é normal. Tipo, não é normal. Ah, mas eu tenho. Se você tem, você tem que tratar. Tipo, você tem que procurar ajuda, porque lembra disso. Pode evoluir. E geralmente a evolução é para pior, nunca é para melhor. Tá? Então, se você não mexe, ia dar um exemplo treta aqui, mas melhor não falar. Mas se você não começa a mexer aqui, não vai melhorar lá na frente. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Se você não, você tem numa faculdade, você está numa faculdade, tá? Então você entra faculdade ou escola, né? Você está estudando, você tem que estudar, fazer prova para passar de ano, óbvio, né? Para mostrar seus conhecimentos que você esponjou, né? De conhecimento, que você adquiriu de conhecimento, né? Se você não estuda no primeiro bimestre, automaticamente as chances de você pegar uma recuperação lá no final do ano é muito grande. É a mesma coisa no tratamento. Se você tem uma dor física, uma dor emocional, uma dor nutricional, não importa. Se você tem alguma queixa, um incômodo, desconforto no teu corpo, e você não trata no começo, as chances é piorar, tá? Então, outro exemplo, se você compra um carro, o carro, quando ele é novo, a gente espera que, né, tá, partindo do princípio que você compra um carro novo e não tem nenhum problema, você tem que cuidar do quê? Óleo, farol, gasolina, água, limpar, para lavar. Não dar problemas. Lá na frente, é a mesma coisa. Ah, eu tenho uma casa, então você tem uma casa. É alugada, é casa própria, não importa. Você vai ter que ver fiação, parte elétrica, parte hidráulica, luz, chuveiro, né, gás, você vai ter que ver. Então é se precaver, prevenir, se programar para não ter problema lá na frente. Então a saúde é a mesma coisa, só que eu não sei por que ninguém fala isso, ninguém ensina isso para vocês. Então eu estou dando uns tapas na cara de todo mundo agora. Então esse é o ponto principal. Tá? Mas conclui o que o Roy comentou. E aí, para fechar a minha parte, tem dois tipos de energia digamos que dois tipos de energias principais na visão oriental, que é a energia da alimentação e a energia da respiração. A energia da alimentação, aí vocês vão conectar os pontos que eu falei. A energia da alimentação é a parte nutricional, então tudo que você coloca para dentro do teu corpo vai te equilibrar, vai te estabilizar. E a questão da respiração entra muito da meditação, da mentalização, do yoga, das práticas físicas, que equilibram a parte mental e emocional. Tá? Então, na visão oriental, esses dois eixos, a energia da alimentação e a energia da respiração, eles são arroz e feijão. Como a gente está aqui no Brasil, é arroz e feijão. Tá junto. Queijo goiabada, café com leite, tá? Vai estar junto, tá bom? Então, é tipo praia e sol, sabe? Tá junto, tá? Tá junto, tá? Então, a ideia é essa. Então, só para fechar, então você tem esses dois tipos de energia que são os principais e que a gente usa isso para o tratamento dos nossos pacientes na visão oriental. Por isso que a gente pede, né? Espero, se você faz tratamento com algum acupunturista, ele te ensina isso, mas geralmente a gente pede para você fazer um atendimento, né? Uma prática física, então Tai Chi, Qigong, Yoga, tá?
uma prática que tem a respiração com movimento, tá? Movimento físico, movimento articular, com a questão da nutrição, né, que é a dietoterapia oriental, aí, que é parte da Ayurveda, parte da medicina chinesa, cada um tem o seu tipo, tá? Então a gente junta. Então foi por isso que a gente está trazendo aqui uma equipe multidisciplinar para vocês entenderem melhor como funciona o caso, tá? E aí, aqui aí tem uma perguntinha aqui. Vou falar da visão oriental, aí quem quiser completar, que é, pergunta do YouTube da Miriam. A minha tireoide parou de funcionar, seria um problema emocional? Aí o Roy vai responder, na visão oriental, sim. E na visão oriental também pode ter alteração sutil. A questão sutil é a questão de espiritualidade, tá? Não tem nada a ver com religião. Presta atenção nisso aqui. Esquece religião aqui. Na visão oriental, tem ligação com a parte espiritual do teu corpo. Lembra, é muito mais de você entender o seu propósito e legado de vida. Só que não é o tema dessa live, mas está ligado com isso, tá? Então, a tireoide, para quem tem problema na tireoide, é muito disso. Qual é o seu propósito e o seu legado? Se você não tem isso desenvolvido, muito provável que a sua tireoide vai ter. Mas isso é um caso mais acima, tá? Então, na visão oriental, é isso, tá? E você quer responder, Roy? Se bate aí? Eu quero complementar o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, de estresse, normalmente, ou vamos pegar aqui a ansiedade, vai. Porque às vezes essas coisas estão muito conectadas. Medo, ansiedade, depressão, estresse, às vezes elas têm uma conexão muito forte. E tudo isso quando a gente fala, geralmente, vamos pegar a ansiedade aqui para ficar mais fácil o exemplo de uma das possibilidades. Ansiedade, eu já expliquei em outra live, é aquilo que a gente... É o nosso corpo acionando o mecanismo de luta ou fuga, ou seja, o mecanismo de defesa, para proteger a gente de uma situação que o cérebro entende ali que é perigosa ou que é uma situação de potencial perigo. O que acontece? Como é que ele aciona esse mecanismo de defesa? Trabalhando com questões hormonais, com questões também, por exemplo, acho que eu falei na outra live, é uma ativação de alguns... a amígdala aqui cerebral ativa lá, vai lá conversar com a suprarrenal e libera adrenalina e cortisol. Você está trabalhando com parte hormonal. Agora, você imagina que o tempo todo você está sob pressão, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. As sensações são desconfortáveis, mas tem que ser funcional, tem que proteger a gente, né? Acho que eu não sei se a gente falou isso em uma live aqui, mas tem vídeo no meu canal falando de ansiedade. Então, se vocês quiserem depois olhar com calma, entendam lá que lá está bem mais explicado essa parte. Mas só para resumir, como a gente está trabalhando com essa questão hormonal o tempo inteiro, imagina que você está sob estresse o tempo inteiro, ou sob situações que às vezes, como eu falei aqui, a gente já está acostumado a estar sobre aquele estresse e nem percebe. Então, vem uma tristeza, vem o medo e tudo isso é muito constante. Isso são mudanças químicas no seu cérebro, são mudanças bioquímicas. Você está mexendo com o hormônio o tempo todo que está fazendo essas alterações de humor, por exemplo. Então, às vezes, isso vai ter relação com a tireoide, com certeza. Essas oscilações extremas por conta de estresse, por conta de descarga emocional, por conta dessa variação tremenda de hormônio, pode ter conexão emocional, quase que com certeza. E, às vezes, por mais que tenha, às vezes, uma questão genética, uma questão fisiológica, quando a gente pega esses casos para analisar, eu vou dizer aqui, eu não acredito que esteja separado, mas vamos dizer que, ainda que não tenha nada a ver com a questão emocional, quando você vai analisar a parte emocional, sempre tem alguma coisa. Pode não ter nada a ver, pode não ter conexão nenhuma, mas tem uma questão emocional ali que está atrapalhando várias coisas. E, como eu costumo dizer, né? Mente e corpo é uma coisa só, então uma coisa pode dar ruim na outra e isso se retroalimentar, tá? Então eu acredito que sim. Alguém mais quer complementar aí? E aí? O que eu ia falar, e teve uma hora que você falou, por que as pessoas não ensinam a gente, como você falou, por que as pessoas não ensinam a gente a cuidar, foi alguma frase assim que você soltou agora há pouco. Não Por lembro. que a gente não aprende a prevenir, né? Na verdade, você queria dizer, por que a gente não aprende a se prevenir? Eu acho que é a questão que a gente não aprende, a gente tem que se olhar. Se a gente conseguisse, se a gente aprendesse, a gente não aprende. Na minha opinião, ninguém ensina isso pra gente. Que você tá com dor no seu dedinho, porque você chutou a porta, porque você tava com raiva, por causa do seu trabalho, e você for fazer no caminho inverso, é mais fácil. Você vai saber qual foi o ponto e cuida de todo o resto. Mas ninguém ensina isso.
Não, É mas isso que ninguém ensina. Não é se prevenir, é se olhar. Se você se olhar, você vai entender que você tem que prevenir. acho que Acho é que ter vem um muitas pouco. pessoas, consciência, né? eu acho que é muito mais que algumas pessoas assim não têm consciência do corpo, né? Por exemplo, atendia pacientes da Santa Casa quando eu fazia especialização lá, que, por exemplo, eu atendi um cara com uma fratura aí no tornozelo, ele também tinha diabetes. Daí a enfermeira falou assim, beleza, vai lá atender o paciente. Foi lá atender o paciente, foi ver o pé dele, tinha pudo uma ferida e cheia de larva nessa ferida. Ou seja, tinha diabetes, ele nem sabia que tinha ferida ali, entendeu? Nem sabia que tinha. Então, e ele acha que é normal. Às vezes pode ser que ele viu aquela larva e ele falou assim, é normal, tô com uma larva no meu pé. Eu acho que era normal, entendeu? Então, é meio que uma consciência do corpo, é meio que uma, eu acho que é conhecimento vamos dizer assim, o eu acho que é o social da pessoa, vamos dizer assim, o meio que ela vive. Às vezes a pessoa vive numa comunidade ou às vezes vive no sertão, ela não tem esse conhecimento, é um conhecimento social, entendeu? E o conhecimento mesmo social das pessoas, como ela conhece o corpo dela e como ela vai se ver na sociedade. Acho que é muito isso também. E pelo fator da pessoa de não se cuidar, às vezes ela tem conhecimento, às vezes ela tem conhecimento social bom, um conhecimento bom do corpo dela, mas ela não se cuida por fator tempo, muito trabalho. Então ela se preocupa muito mais com o trabalho do que com o corpo. Mas como que ela vai ter um trabalho bom, vai desenvolver bem no trabalho, se não vai ter uma vida saudável? Exatamente. Então, acaba uma coisa ligando a outra. Mas a gente entra, às vezes, no looping e de hábitos que, às vezes, é difícil sair deles de forma consciente. Porque isso está tão no automático que... Eu, às vezes, me pego, por exemplo, eu tô deitado de um jeito que eu olho e falo, nossa, eu tô torto, peraí, eu preciso me ajeitar. Exatamente. Então, é muito difícil ter essa percepção, porque às vezes você já tá... O corpo já até acostumou com essa coisa ruim, né? E às vezes não tá doendo, eu não tô sentindo dor, mas eu sei que se eu ficar ali muito tempo, vai dar um problema. Então, às vezes às vezes não é nem a dor, é só se observar mesmo. E a gente não faz isso porque não é um costume. A gente a dor ela serve de alerta. É a hora que a gente vai querer olhar alguma coisa que está acontecendo. Ou seja, a gente fala que só se cuida quando estoura, né? Começou a doer, fala, putz, agora tem alguma coisa errada. Porque antes disso eu não estou nem me observando. A gente não tem esse hábito. É uma coisa que tem que ser trabalhada e não é simples. Aí entra outras questões neurais aí que Tem doença que é silenciosa, tem doença que não dói. A diabetes não dói. Ela dá os sinais, mas ela não dói. E você só vai saber quando você tiver um piripaque, literalmente. Né? Então, nem tudo dói. Às vezes a dor é outra, mas por isso que é importante se olhar. É isso. Às vezes se olhar no espelho, porque que nem essas pacientes da tireoide, a tireoide começa a descompensar, o peso muda. Se o peso muda e você está comendo igual você sempre comeu, você vai perceber. Ou se olhando no espelho, ou vendo suas roupas. A roupa começa a não caber mais. Ah, tô ganhando peso. Então, mas por que se eu tô comendo igual? Entendeu? Então, o corpo, ele dá muito sinal. O corpo, não só o corpo, né? Mas a gente dá muito sinal. Então, é questão de saber se olhar. Ninguém ensina. Importantíssimo. Não, mas tipo, acho que na visão oriental tem muito isso, né? Acho que o Caio é acupunturista, ele vê. A gente analisa muito o corpo do nosso paciente, né? A gente pega pelo pulso, pega pela língua. Aí você fala, como vocês vão fazer a avaliação pelo pulso, pela língua? Porque é o corpo que está falando pra gente. E aí eu até brinco que não importa o idioma que o nosso paciente fale. Se você for aplicar medicina oriental pelo pulso, pela língua e pela palpação, você vai sentir alguns nódulos, né, tensão em algum dos pontos, você já sabe o que está acontecendo. Então, essa é a sacada da visão oriental, que ela vê nessa questão muito mais de corpo, muito mais de alma, né? A gente já sabe, né? Todo mundo fala, corpo, mente e alma tá interligado, né? Quem faz yoga, quem é do budismo aí, já tem conhecimento disso. Quem não é do budismo, mas se der um Google, vocês vão ver, que é o que o Roy falou. Tá? Então, é isso. Acho que é o que eu costumo falar para meus pacientes também. É que nem um carro. Vai aparecer no painel o que está acontecendo com o teu carro. O teu corpo é a mesma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Vai ter uma dor, cômodo, um desconforto. Aí você vai falar, e aí, o que eu tenho que fazer? Olhe aí o painel, né? Sinta.
tem essa percepção, essa consciência aí, que a meditação faz, a respiração faz. Mas acho que é uma falha mesmo. Acho que não é só no Ocidente. Acho que tem muito oriental também que é escrotão para isso, viu? Tipo, o que está acontecendo com o meu corpo? Só vai saber depois que moiou. Então, essa consciência acho que é restrita. Digamos que só quem mora na montanha, quem é monge, que tem essa consciência. Tá? Então, a gente trazer isso aqui agora, né, até mudar a mente diante de todo mundo, a galera entender que está assistindo esse vídeo, acho que vai ser um desafio aí, vai ser uma tarefa interessante. Com certeza. Até pra gente mesmo, né? Total. Claro. Como é isso? Ver. Beleza, sem perguntas. Daí só tem um encaixe aí, né? Acho que para finalizar a minha parte, é que o Roy falou, pô, chega uma hora, a gente que é físio, eu vou falar por mim, né? Aí o Caio pode dar bronca em mim. Chega uma hora que eu tô sentado errado, com a perna cruzada, aí você fala assim, eita, azedou. Aí eu tento me policiar e voltar. Só que eu que sou físio, sou formado, estudei que nem um retardado. Eu sei disso, e a pessoa, que é o que o Caio falou, que não tem conhecimento, não ensina nada para ela. Todo mundo passa para ela que tá tudo bem, tá tudo bom, e é legal, né? Tipo, etc. Imagina essa pessoa que não tem conhecimento algum, tá? Então, acho que é muito mais isso. Não convivam com isso. Sentiu alguma coisa diferente? Procura a gente. Com certeza. Ótimo. Merchan. É o Merchan. O que acontece aqui? Acho que eu falei tudo. Tem mais algo? Vocês querem complementar? Acho que é isso. Se a galera tiver dúvida aí, quiser mandar, perguntar. Dúvidas, mandem no YouTube. Isso. Bem, o que vai acontecer? Eu vou deixar o contato da mesa aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vai estar aqui embaixo. Tá? Então vai ter o contato meu, do Caio, do Roy e da Sânia. Quem quiser conversar com a gente é só mandar mensagem para a gente. Tá? E agradecer a presença da mesa e de todo mundo que assistiu. Se vocês tiverem dúvidas sobre doença autoimune, manda para a gente. Tá? Se você conhece alguém que sofre de doença autoimune, compartilhe esse vídeo, essa live com ele. Tá? Deu menos de uma hora, acho que deu 50 minutinhos. Tá? Então aí você coloca no 2x e assiste, tudo bonitinho. E aí se ficar alguma dúvida, você manda aí para a gente, certo? Acho que a gente se encontra de novo daqui a 15 dias. E aí eu notifico aqui vocês, todo mundo. E é isso. Agora eu dou a bola aí para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Obrigado aí pro pessoal da mesa aí também. Foi uma conversa aí com bastante conteúdo aí mais uma vez. Valeu aí. Até 15 dias. Bom, é isso aí. Valeu, galera. Bom, qualquer dúvida aí, sempre estamos à disposição para responder, qualquer pergunta e qualquer sugestão de tema também que vocês tiverem, mandem para a gente aí. E o que a gente puder ajudar de alguma forma, pode contar conosco. E é o que eu falo sempre, quanto mais preventivo, trabalhar em todas as frentes, melhor, tá bom? Qualquer dúvida, até daqui 15 dias. Um abraço. A gente foi mais genérico hoje, eu acho, né? Acho que Deu botou uma pincelada. tudo. A gente deu uma pincelada, foi isso. Acho que é importante, porque é um alerta, né? É um alerta. Bom, foi isso. Obrigada, gente. Desculpa o atraso. Então, ó, tem uma perguntinha para você, Nutri. Manda. É da Dani. Para as doenças autoimunes, Sabe. existem algum alimento dos naturais mesmo que podem piorar o quadro ou é difícil saber? Não, Aprenda. tem sim. Depende da doença autoimune, né? Pode ser veneno para você, pode ser o cálice do sucesso para mim. Depende da doença autoimune que tem. É por isso que tem que ser sempre dieta individualizada, né? E até mesmo, sei lá, duas pessoas que têm a mesma autoimunidade, pode ser que para mim faça super bem e para você faça super mal. Individualidade bioquímica, todos temos. Então, não é dieta de Google, não dê um Google, tá? Não dê um Google. É questão de procurar realmente atendimento e um plano individualizado para você. Mas tem sim, tem os alimentos que ajudam, tem os que pioram e tem aqueles que ficam em cima do muro. Mas cada corpo responde de um jeito, não tem fórmula mágica, né? Então, são testes. Na alimentação são testes. Não tem como fugir disso, não. Cada um é cada um, né? Seres singulares, seres únicos. Exatamente. E é real isso aí, hein? Sem essa parada de blogueirinho aí, sem essa parada de Instagram que vende coisa para vocês e de Google, pelo amor de Deus, que só tem besteira aí. Dá bem errado. Dá bem errado. E nem faça a dieta do vizinho.
o vizinho não é você. Mais ou menos isso. Não é porque eu bebo água que você pode beber água. É mais ou menos isso. Exatamente. Mas pegando esse gancho aí que vocês falaram, o mesmo serve para terapia também. Isso é muito individual. Você atende 3, 4 pessoas, por exemplo, com depressão, cada um numa questão muito específica. Não existe fórmula mágica e não tem promessa de cura. É uma busca por atendimento e às vezes é o que eu falo. Às vezes tem pessoa que resolve o problema em uma sessão, tem gente que vai precisar de 3, 4, 5, cada um é cada um. Não tem, mas o meu amigo fez uma sessão de hipnose e resolveu. Mas seu amigo tem as características dele, a sorte dele, a capacidade dele, você tem a sua, e cada um tem o seu tempo de fazer as coisas também. Isso serve para tudo aqui na mesa, acredito eu, né? Com certeza. Legal. Show de bola. Então eu vou encerrar aqui. Agradecer aí. Então eu vou encerrar no YouTube. Até mais, pessoal.